Olá, amigos do TVL Comunidade. Nós estamos iniciando aí mais um programa e vamos falar hoje sobre imposto de renda pessoa física. Mês de março tivemos aí o início das declarações, o início do prazo para que você faça aí a sua declaração e por isso, para falar sobre esse assunto, nada melhor que o próprio delegado da Receita Federal aqui da região de Blumenau, Daniel Carlos, que está conosco. Tudo bem? Um prazer tê-lo conosco. Opa, o prazer é nosso da Receita Federal, né? O espaço concedido aqui na TVL. E vamos falar um assunto que está em pauta agora, que é a entrega da declaração do imposto de renda. Então, delegado, começamos aí no mês de março e a expectativa era para o final de abril, é isso? Isso mesmo, começou agora, dia 2 de março, né? A recepção a partir das 8 horas do dia 2 e encerra dia 30 de abril até as 23 horas, né? 59 minutos, 59 segundos. A impressão minha ficou mais, o espaço ficou menor. Não, geralmente são 2 meses mesmo, né, meses. Marcão? Iniciando sempre no primeiro dia útil de março e finalizando geralmente sempre no último dia útil de abril. Uhum. Qual é a expectativa de arrecadação? Então, a expectativa de arrecadação, esses valores a gente não tem bem certo justamente por isso, porque a declaração de imposto de renda é um ajuste. Uhum. É um ajuste justamente a partir inserindo os rendimentos tributáveis das pessoas, os rendimentos isentos, né, os tributados exclusivamente na fonte, e com as deduções, aí sim vai sair o valor correto do tributo ou até mesmo da restituição. Então, a expectativa assim, que a gente tem é em torno de 10% da arrecadação brasileira é com base no imposto retido na fonte, tá? Do cidadão, do contribuinte. Então, a arrecadação brasileira é em torno de 10% é proveniente da arrecadação do imposto de renda pessoa física. E quantas pessoas têm que declarar aqui na cidade de Blumenau ou até mesmo na região da delegacia? Na cidade de Blumenau, a expectativa é de 95.880 declarações. Só na cidade de Blumenau? Só na cidade de Blumenau. A gente pode arredondar aí para 96 mil declarantes. O restante da jurisdição de Blumenau, da delegacia de Blumenau, que compreende aí 47 municípios, é em torno de 232 mil declarações. É a nossa expectativa e a gente espera atingir esse quantitativo. Então, e quem está obrigado a declarar aí o ajuste anual relativo ao exercício de 2020? Então, Marcão, quem oferiu rendimentos tributáveis, né, rendimentos de salários, né, aluguéis, né, pensão alimentícia, então o somatório desses rendimentos, se ultrapassar R$ 28.559,70, deve sim fazer a declaração. Quem oferiu aí rendimentos isentos, não tributados ou tributados exclusivamente na fonte, seriam rendimentos de caderneta de poupança, aplicação financeira, lucros, dividendos, né, FGTS, até mesmo a própria restituição do ano passado. Então, o somatório desse rendimento, se atingir os R$ 40 mil, também deve declarar o imposto de renda. Quem teve bens, né, propriedade, direitos, em 31 de dezembro de 2019, acima de R$ 300 mil, também deve declarar o imposto de renda. Essas são as principais, mas a obrigatoriedade, todos esses requisitos estão listados na Instrução Normativa da Receita Federal 1924, né, de fevereiro. Me diz uma coisa, quem declarou o ano passado, mas no ano passado não atingiu aí o rendimento mínimo para a declaração para este ano, no caso, né, exercício 2019, é obrigado mesmo assim a declarar? Como é que é? Marcão, os requisitos são analisados com relação aos rendimentos oferidos em 2019. Então, se a pessoa perdeu emprego, não atingiu aquele valor de rendimento tributável, não teria que declarar, tá? Se não atingir esses valores que a gente comentou há pouco. Certo. Automaticamente ele ficaria isento? Isso. Ele não teria, ele pode estar na faixa de isenção e também não estar também na faixa de declaração, que a gente fala, que é acima dos R$ 28.559,70. Tá? Então, a não ser que fosse alguma outra característica, por exemplo, fez uma rescisão, teve rendimentos isentos, teve saque de FGTS. Então, se os somatórios disso aí atingir os 40 mil, ele teria que fazer a declaração
do imposto de renda. Ou até mesmo se ele teve a posse, a propriedade, ele perdeu o emprego, mas ele tem a posse, a propriedade acima de 300 mil reais, tem que fazer a declaração. Continua o requisito de obrigatoriedade. Uhum. Vamos falar agora sobre os empresários, né? Quem é sócio de empresa, é obrigatório declarar também como pessoa física, até mesmo o MEI. Como é que está essa questão do MEI? Quem é microempreendedor individual tem que declarar o imposto de renda da pessoa física? Então, o empresário, geralmente o empresário ele recebe lucros e dividendos ao final do ano, mas às vezes se for um empresário que também tem salário, tem prolabore. Então, o importante é ele fazer esse somatório todo desses rendimentos, sendo eles isentos ou tributados, e verificar se está dentro das condições dos requisitos obrigatórios para entregar a sua declaração. Tá? Então, assim, vamos supor que um empresário recebeu 100 mil de dividendos ao final do ano. Esse valor é considerado um rendimento isento. Então, ele atingiu, foi superior aos 40 mil reais, então ele deve declarar. Da mesma forma, o MEI. O MEI ele pode ter um faturamento aí até 81 mil reais. Tá? Se ele faz uma extração, né, ele tem um prolabore ali por exemplo, 2 mil reais por mês, então ele atinge os 24 mil ao longo do ano. Tá? Mas se ele tiver um aluguel, se ele tiver um outro rendimento, uma pensão alimentícia, aí ele vai ter que somar todos esses rendimentos. Se ultrapassar os R$ 28.559,70, sim, ele deve declarar, tá, Marcão? Da mesma forma, se esse MEI ele distribui rendimentos isentos, ele não faz escrituração. Então, vai ser verificado a presunção de lucro dele, tá? Então, o próprio contador pode verificar isso. A presunção de lucro dele, se for uma empresa de serviço, é 32% do faturamento. Então, dali ele já consegue verificar o que seria lucro e se ele distribuiu acima daquele valor, seria um rendimento tributável. Tá? Então, assim, ele tem que somar com o prolabore dele e verificar se dá os R$ 28.559,70. Tá? Sim, não basta ter a condição de sócio e de empresário. Precisa verificar se ele tem as condições de rendimentos tributários, tanto os tributários como isentos, para verificar se ele se enquadra nos requisitos de obrigatoriedade de entrega. Certo. Nós estamos falando aí de vários tipos de empregados e várias fontes de rendas diferentes. Tem aquela pessoa que trabalha e recebe por comissão. O ano passado não atingiu, né, esses valores, né, tributáveis. Mas esse ano já começou o ano bem. Sabe que o ano que vem ele vai ter que declarar. Você acredita que é melhor ele continuar declarando ou não? Não atingiu, não precisa declarar e depois se voltar a declarar? Isso é uma importante pergunta, Marcão, assim, que a gente tem que fazer, nesse caso, nesse tipo de profissional, tem o carnê-leão. Tá? Então ele pode fazer essa apuração mensalmente, ele deve fazer essa apuração mensalmente. Se ele atingiu já os valores, ele já pode fazer a retenção do tributo, do imposto de renda na fonte. Então ele faz essa antecipação, ele paga o carnê-leão, que aí quando ele for fazer o ajuste no ano que vem, ele não tem que pagar um imposto, não tem um imposto a pagar tão alto. Então ele já teve antecipações ao longo do ano. Tá? Então, assim, tem que verificar se esse tipo de profissional já pode se enquadrar, baixar o programa Carnê-Leão, que ele vai ser importado na declaração de 2021. Certo. Tá ok? Existe algum limite de idade de obrigatoriedade de declaração ou não? Não, esse limite não existe. Se digamos assim, ele pode estar como dependente, vamos supor que seja um filho, né, que tenha rendimentos, se ele tiver como dependente, o titular deve declarar todos os rendimentos daquele dependente. Então, ele coloca a questão do dependente, os salários, né, os rendimentos tributários, se ele tem algum bem, caderno de poupança. Hoje é uma novidade, inclusive no programa gerador de declaração, se aquele bem é do titular ou do dependente, né, principalmente os ativos financeiros. Tá? Então, isso aí já está disponível, deve sim declarar. Agora, se esse dependente que já tem rendimento e quer fazer a declaração separado, ele pode sim fazer, basta ter o
o CPF dele, né? Uhum. Caso a pessoa ela fez uma reforma no imóvel, ou o próprio imóvel tem uma valorização em função de qualquer motivo, ela tem como colocar isso no imposto de renda? Sim, as benfeitorias que a gente fala, ela pode ser agregada ao custo de aquisição do imóvel. Tá? Então, essa benfeitoria, se for uma ampliação, né, que dependa de alguma autorização no ente municipal, aí também tem que guardar esse alvará, né, de ampliação, né, tem que guardar as notas fiscais referente ao custo daquela obra, então tem que estar no nome, né, desse titular, né, endereçado ao endereço do imóvel essa entrega. Então pode sim agregar essa reforma juntamente com o custo de aquisição e atualizar no valor do bem. Uhum. Do bem lá. E se não houver reforma, mas, por exemplo, o imóvel valorizou, passou um asfalto na frente da casa, alguma coisa nesse sentido, veio um outro imóvel, foi um shopping próximo, né, o imóvel dele, precisa, né? Tem como fazer isso ou não? Só se tiver... Essa valorização vai ser aferida, Marcos, no momento da alienação daquele bem. Né? Vai estar o custo, aí vai ter que efetuar o cálculo do ganho de capital, tá? Dessa valorização, aí tem que fazer o pagamento do tributo, do ganho de capital. Tem um programa específico para isso também, né? O ganho de capital 2020 já estava disponível também. Então, quem passar por essa situação, alienou o bem ao longo desse ano, faz o download na página da Receita desse programa Ganho de Capital, que vai servir para a instrução do programa do imposto de renda no próximo ano. Vai facilitar. E, inclusive, esse programa faz o cálculo do ganho, vai imprimir o DARF para essa pessoa. Uhum. Contribuintes com doenças graves, está ou não desobrigado da declaração? Eu quero que o senhor responda no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, tirando as dúvidas hoje do imposto de renda aqui no TVL Comunidade. É um minuto só, a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo com muito carinho aqui nos estúdios o delegado da Receita Federal aqui da região de Blumenau, o Daniel Carlos. Com a pergunta que ficou do bloco passado, delegado, contribuintes com doenças graves, deve ou não declarar? Sim, a moléstia grave tem a relação, né, das doenças, né, consideradas graves, então os rendimentos aí de pensão, aposentadoria, né, reforma, reserva, e se a pessoa assim for acometida por uma doença dessa, o rendimento dessas pensões, aposentadoria, sim, é considerado isento. Tá? Tem que passar por uma junta, então tem toda uma particularidade referente, né, para se comprovar essa moléstia grave que a gente fala. Mas tem a relação no rol de doenças e inclusive no perguntão, né, do imposto de renda desse ano, que já está disponível, o contribuinte pode verificar todas as doenças possíveis lá. Tá? Vamos falar da família, né? O esposo trabalha, tem que declarar. Mulher trabalha, tem que declarar. Tem o filho, né? Paga, tem as despesas da escola, tem o plano de saúde. Quem declara o quê? Como é que pode fazer nessas questões? Um declara tudo? Como é que pode fazer? Isso. O dependente, Marcão, ele pode estar inserindo em apenas uma declaração. Certo. Se o casal preenche em separado, né, cada um preenche a sua, esse dependente ou pode estar no pai ou na mãe. Tá? De todos os serviços. De todos os serviços. Independente de quem fez o pagamento, por exemplo, o pai fez o pagamento do colégio e a mãe fez o pagamento das despesas médicas. Independente de quem fez o pagamento, pode ser incluído tanto no pai como
na declaração da mãe. Mas apenas um. Apenas um, não pode se beneficiar da dedução de dependente 2 vezes, é apenas uma vez. Certo. E quem tiver algum contratempo de doença, por exemplo, e não puder entregar, tem como entrar em contato com vocês para dizer, ó, tem gente que está internado, passou por uma cirurgia, sofreu um acidente. Nessas questões, existe uma benevolência por parte da Receita? Nesse caso, a legislação ela é bem clara, né? O prazo de entrega é até 30 de abril, tá, Marcos? Independente da situação. O que a gente orienta, né? Se um familiar vê essas condições, né? Pode estar efetuando o preenchimento da declaração desse indivíduo. Pode sim fazer a declaração ou procurar até mesmo um profissional de contabilidade para efetuar o preenchimento, tá? Como representante legal, poderia estar sim fazendo essa declaração do imposto de renda nesse período para não sofrer a multa. Tá? Pode sim efetuar essa entrega posteriormente, mas vai estar sujeita à multa, né? Que a multa é de 1% ao mês do imposto devido, até o limite de 20%. No valor mínimo de R$ 165,74. Tá? Tá? Mas sim, uma pessoa pode estar efetuando o preenchimento, uma pessoa da família, isso é bem comum. Às vezes tem um contador na família, ele preenche para 10, 20 familiares. Né? Tá? Basta ter o recibo anterior, tem que ter alguns cuidados, alguns dados, tem que ter a documentação referente a essa pessoa, toda a documentação. Tá? Certo. Quantas vezes o contribuinte pode fazer aí a retificação da declaração logo após a entrega, mas ainda está dentro do prazo? Sim, é independente. As retificações ele pode fazer por várias vezes, né? Esse é um dado que não há limite, tá? Então ele pode fazer retificação. A retificação ela sempre substitui a declaração anterior, a original ou demais retificadoras. Tá? O único detalhe para isso, se for no período de entrega da declaração, não tem problema de estar trocando a forma de tributação. A forma de tributação ou é por deduções legais, que a gente fala aquela declaração completa, ou a simplificada, que é o desconto simplificado de 20% dos rendimentos. Tá? Então, até o período de entrega da declaração, ele pode trocar entre essas duas formas de tributação. Após isso, vai permanecer a forma que ele optou na última declaração referente ao período de entrega. Tá? Mas ele pode retificar, inclusive, é um ponto, né? A Receita Federal processa as declarações muito rápido, dentro de 24 horas, então esse contribuinte já pode verificar se tem alguma inconsistência, né? Para ele não cair na malha, né? Que a malha é na virada do ano, então a gente faz esse batimento no final do ano. Para ele não estar caindo na malha, ele pode também estar fazendo essa retificação ao longo do ano. Você falou ali na multa, né? Quais as penalidades de quem não entregar, omitir ou entregar com erros, além dessa multa, enfim? Justamente, essa multa é a multa de entrega, né, Marcão? Assim, agora, omissão, vamos supor, omissão de rendimentos. Omissão de rendimentos é a principal incidência em malha. Então, às vezes, o contribuinte tem várias fontes pagadoras ao longo do ano de 2019, né? E não preencheu todas essas fontes de rendimento. Então, essa omissão é uma possível inconsistência de entrar na malha fiscal. Esse contribuinte pode ser intimado ou até mesmo notificado. Então, esse tributo vai ser lançado com multa de ofício de 75%, mais a multa de mora. Então, é um transtorno para o contribuinte. Então, é muito melhor ele estar adicionando todas as fontes de rendimento. Tá? Esse, no caso, seria omissão no preenchimento da declaração. Agora, vamos supor que o contribuinte não entregou essa declaração, tá? E ele era obrigado a entregar. A Receita Federal faz um batimento no final do ano, ela vai fazer esse batimento, tem a relação dos contribuintes que seriam obrigados a entregar, mas ele não entregou. Então, ele entra para uma nova relação, a relação de omissos. Então, esse contribuinte vai gerar uma pendência, a Receita Federal gera uma pendência cadastral no CPF desse contribuinte, ele vai ficar pendente de regularização no CPF, aí gera os problemas na rede bancária, problemas financeiros, né, com o CADIM, né, o cadastro de inadimplentes. Então esse sistema é bem interligado. Então, gerando essa pendência no CPF do contribuinte, essa informação cai para a rede bancária. Isso só vai ser sanada depois que
que ele entregar a declaração referente ao período de apuração que ele estava obrigado. Certo. Vamos falar agora do pagamento e também das restituições. Como deverá ser esse ano? A restituição, inclusive, é uma novidade desse ano. Tá? Antes a Receita fazia em 7 lotes, começando em junho até dezembro. Foi antecipada essa restituição, Marcão, agora começa em maio, com pagamento no último dia útil. Então, começando em maio, 5 lotes apenas até setembro. Então, até setembro vai ter as 5 restituições aí. Certo. E para pagamento, continua até o último dia? Isso, para pagamento tem que pagar o DARF até o último dia, pode ser pago parcelado. O contribuinte que quiser também colocar em débito automático, isso é importante, ele tem que entregar a declaração dele até 10 de abril. Tá? Se ele quiser que a primeira cota já entre no débito automático, ele tem que entregar 10 de abril. O ano passado era até 30 de março, agora passou para 10 de abril, foi flexibilizado esse período. Tá? Então o contribuinte também pode fazer o débito automático do seu débito, registrando a conta bancária dele. Certo. Bens recebidos de herança, tem que declarar? Sim, os bens recebidos de herança, né? Vai ter a declaração de espólio, final de espólio, que vai declarar, e esse espólio, se tiver bens, né, a ser, né, da partilha, vai migrar para a declaração de imposto de renda dos herdeiros, e sim, vai ter que declarar esses bens. Isso se o contribuinte entrar dentro dos requisitos de obrigatoriedade de entrega da declaração. Tá? Então, vamos supor que esse contribuinte atingiu os rendimentos tributáveis, obrigatórios, então ele já é obrigado a declarar. Então, se ele é obrigado a declarar, aí ele, na relação de bens, ele tem que listar todos os bens imóveis. Então, se esse espólio gerou um bem imóvel para ele, sim, tem que declarar sim. Certo. Como fazer doações para os fundos da criança e agora também do idoso, né? Sim, essa é a novidade também desse ano, Marcão. A própria declaração vai vir 2 abas, que ele pode fazer essa doação diretamente na declaração de imposto de renda, até o limite de 3%, tá? do imposto devido. Então, 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente e 3% para o idoso. Esse é o limite, no máximo até 6%. Tá? Então, ele pode fazer diretamente na declaração, vai gerar um DARF para ele, que também deve ser recolhido até 30 de abril. Lembrando que, se o contribuinte tiver restituição na declaração dele, e ele fez uma doação de R$200, R$300 para esses fundos, esse valor vai aumentar a restituição dele. Então, assim, o contribuinte não há prejuízo nessa doação. Ou ele aumenta a restituição, ou ele diminui o valor a pagar. Tá, Marcão? Então, assim, na verdade, o que a gente diz é um direcionamento do imposto dele, de vez de encaminhar para a União, ele encaminha diretamente para o fundo da criança e do adolescente do município ou do idoso. Blumenau, inclusive, já tem fundo do idoso cadastrado. Eu já fiz o teste no programa Gerador, já tem sim fundo tanto da criança como também do idoso. Bacana, então as pessoas que quiserem fazer essa doação podem fazer de uma forma direta ali. Isso, uma forma direta. E assim, a Receita incentiva esse processo, tanto é que disponibiliza no programa gerador da declaração essa facilidade, né? Porque o correto seria o contribuinte fazer essas doações ao longo do ano de 2019. Mas com essa facilidade ele pode fazer a doação nesse ano e já deduzir para esse ano também. Certo. As pessoas que estão nos acompanhando, delegado, e querem saber mais informações, um fato isolado, alguma dúvida isolada aí nesse contexto, pode entrar em contato com quem? Assim, a gente tem o nosso centro de atendimento, né, ao contribuinte, né, que é o CAC. Ele pode estar agendando, né, um atendimento no CAC. A gente tem um plantão fiscal que geralmente inicia meados de março. A gente inicia com um plantão fiscal, então vai ter um auditor que também vai estar tirando dúvidas. Né? Também há iniciativas aí da região, aí do SESCOM, profissionais contábeis, que também tem os processos de tira-dúvida. Né? Tem alguns NAFs aí que ajudam a auxiliar também, né, na Uniaselv, pode auxiliar no processo aí né, para aquelas pessoas, né, hipossuficientes, pode procurar os NAFs também. Tá? Então, assim,
tem um perguntão, tem a página da Receita que está bem completinha nessa questão das dúvidas. E em casos mais complexos, né, pode procurar também um profissional contábil, né, ou geralmente o profissional contábil já tem o costume de preencher a declaração, também já pode estar procurando esses profissionais. O importante é reunir toda essa documentação que vai sustentar essa declaração, né, Marcos? Só em Blumenau, repetindo, quantas declarações? 95.880. Vamos arredondar para 96 mil. Quase 96 Quase mil. 96 mil declarações. São bastante declarações aí esperadas para esse ano. Obrigado pela sua presença. Só para encerrar, a Receita Federal, ela tem aí encontrado muita droga nos portos, que é um dos serviços da própria Receita Federal, está cuidando aí das importações e exportações, e tem feito um trabalho incisivo nisso, e tem encontrado muita droga. O que chama a atenção da comunidade é o volume de drogas nos portos aqui de Santa Catarina, aqui da nossa região. Sim, perfeito, aqui no porto de Itajaí, né? Itajaí, Navegantes, São Francisco. Tem bastante incidência, né, de apreensão de drogas, né, e juntamente com o porto de Paranaguá, no Paraná, e o porto de Santos, são os três com maiores incidência aí de apreensão de droga. E no ano passado, infelizmente, foi um recorde de apreensão, 47 toneladas de cocaína, pasta base, né, aquela pura mesmo, tá, que estava indo em direção, a grande maioria, para a Bélgica, Holanda, né, para a Europa. Infelizmente, então assim, a Receita está trabalhando forte, pesado nessa questão aí do monitoramento, né, escanear os contêineres para diminuir essa circulação de drogas aí no país. Tá certo. Delegado, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite e vir sempre aqui ao nosso programa. A gente que agradece, a Receita Federal agradece ao espaço concedido aí. Um abração para todos. Abraço. Daniel Carlos é o delegado da Receita Federal, que trouxe hoje informações sobre o imposto de renda. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O TVL Comunidade volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.